Módulo 3. Reconhecer as generalidades sobre a anatomia do sistema articular. Conceitos gerais e funções. Agora, iremos abordar as generalidades sobre o sistema articular. Em linguagem popular, o termo juntura é utilizado quando duas coisas se mantêm juntas. Na anatômica, utilizamos o termo articulação, cuja definição é ponto de conexão existente entre qualquer parte rígida que compõe o esqueleto, sejam ossos, sejam cartilagens. Artrologia é o nome do estudo das articulações. Os ossos são elementos rígidos e, portanto, carecem de movimento. As articulações são um componente vital do aparelho locomotor, pois fornecem uma união de peças ósseas, permitindo os movimentos. As articulações podem ser classificadas estruturalmente, com base em suas características anatômicas, e funcionalmente, com base no tipo de movimento que elas permitem. A classificação estrutural das articulações é baseada em dois critérios: a presença ou ausência de um espaço entre os ossos articulares, denominado cavidade sinovial. O tipo de tecido conjuntivo que une os ossos. Atenção! A classificação funcional refere-se à amplitude de movimento que uma articulação permite. Essa classificação teve seu valor durante a história da anatomia, porém, utiliza-se, atualmente, a classificação estrutural. Na classificação funcional, temos as item sinartroses, imóveis, item anfiartroses, pouco móveis, item diartroses, bastante móveis. Já na classificação estrutural, temos as articulações, item fibrosas, item cartilaginosas, item sinoviais. Articulações fibrosas. A principal característica das articulações fibrosas é a ausência de uma cavidade articular. Nesse sentido, os ossos que apresentam essa articulação estão situados próximos uns dos outros e são unidos por uma camada densa de tecido conjuntivo não modelado. Existem três subdivisões dentro das articulações fibrosas: suturas, sindesmoses, membranas interósseas. Suturas são articulações fibrosas compostas por uma camada densa e irregular de tecido conjuntivo. Ocorrem apenas entre os ossos do crânio. Podemos citar como exemplo a sutura coronal, entre os ossos parietais e frontais, e a sutura sagital, entre os ossos parietais e occipitais. As bordas irregulares e entrelaçadas das suturas lhes conferem maior resistência e menor chance de fraturas. Eles são imóveis na vida adulta e ligeiramente móveis até pouco depois do nascimento, de modo a permitir à cabeça do feto passar pelo canal de parto. As suturas desempenham um papel importante na absorção de choque no crânio. Após o envelhecimento, a tendência é que essas suturas desapareçam em um fenômeno conhecido como sinostose fisiológica. Perceba na imagem a presença das fontanelas, anterior e posterior, no início da fotografia, e o desaparecimento destas no final. A sutura sagital, coronal e lambdoideia no feto e recém-nascido. Sindesmoses. A sindesmose é uma articulação fibrosa em que há uma distância maior entre as superfícies articulares, além de possuir um tecido conjuntivo irregular mais denso do que em uma sutura. O tecido conjuntivo denso e irregular é tipicamente organizado como um feixe, ligamento, e permite que a articulação realize movimentos limitados. Exemplo. O exemplo mais clássico de sindesmose é a articulação tibiofibular distal. Distal, na qual o ligamento tibiofibular anterior conecta a tíbia e a fíbula, permitindo movimentos discretos. Sindesmose tibiofibular. Destaque para o ligamento tibiofibular anterior. Ainda dentro das sindesmoses, podemos destacar o subgrupo das gonfoses, articulações entre a raiz dos dentes e os alvéolos da maxila ou da mandíbula. União dos dentes com os alvéolos da mandíbula e da maxila. Membranas interósseas. São formadas por uma camada substancial de tecido conjuntivo denso e irregular que liga os ossos longos vizinhos e permite movimentos leves. Existem duas principais membranas interósseas no corpo humano. Uma entre o rádio e a una. Outra entre a tíbia e a fíbula.
As membranas interósseas entre o rádio e a una e entre a tíbia e fíbula. Articulações cartilaginosas. As articulações cartilaginosas também não possuem uma cavidade sinovial, ou seja, uma verdadeira cavidade entre as superfícies articulares. Permitem movimentos discretos. Nesse tipo de articulação, as peças ósseas são conectadas firmemente por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. São divididas em dois subtipos. Objeto com interação. Sincondroses. São articulações cartilaginosas nas quais o material que une as superfícies articulares é a cartilagem hialina. Um exemplo pode ser visto durante a osteogênese, na placa epifisária ou no disco epifisário. Essa placa une a epífise e a diáfise de um osso em crescimento. Ao longo do desenvolvimento longitudinal do osso, a tendência é que o disco epifisário desapareça. Outros exemplos podem ser observados entre a primeira costela e o externo, que também se ossifica. Sínfises. Nesse subgrupo de articulações cartilaginosas, podemos observar que a superfície articular dos ossos está revestida por cartilagem hialina, porém, o meio de união é dado por um disco robusto de fibrocartilagem. São ligeiramente móveis. Todas as sínfises ocorrem no eixo central do corpo. Exemplos de sínfise são: entre as superfícies anteriores dos ossos do quadril, sínfise púbica, entre o manúbrio e o corpo do externo, sínfise manubroesternal. E nas articulações intervertebrais entre os corpos das vértebras, disco intervertebral. Note a sínfise púbica unindo os ossos da pelve. Articulações sinoviais. Sob o ponto de vista anatômico, as articulações sinoviais são as mais complexas, pois possuem os componentes das articulações fibrosas e cartilaginosas, assim como componentes próprios. Atenção! A característica mais marcante de uma articulação sinovial é a presença de um espaço denominado cavidade sinovial, ou cavidade articular entre os ossos articulados. Essa cavidade sinovial permite um movimento considerável em uma articulação, o que torna as articulações sinoviais bastante móveis, porém acarreta menor resistência. Portanto, as articulações sinoviais podem ser luxadas mais facilmente. Assim como os demais tipos de articulação, as superfícies ósseas das peças que compõem uma articulação sinovial são recobertas por uma camada de cartilagem hialina, chamada de cartilagem articular. Conheça a seguir os elementos comuns a todas as articulações sinoviais. Cápsula articular e cavidade sinovial. É um elemento exclusivo das articulações sinoviais. A cápsula articular é uma estrutura em formato de manguito, que recobre as superfícies ósseas de contato e delimita um espaço denominado de cavidade sinovial. A cápsula articular é composta por duas camadas. Uma membrana fibrosa externa. Uma membrana sinovial interna. A membrana fibrosa é formada por tecido conjuntivo denso e se liga ao periósteo dos ossos articulados. A flexibilidade da membrana fibrosa permite um movimento considerável em uma articulação, enquanto sua grande força de tração ajuda a prevenir o desencaixe dos ossos. Saiba mais. As fibras de algumas cápsulas se organizam através de feixes paralelos de tecido conjuntivo denso e regular, que são altamente adaptados para resistir a tensões. Esses feixes são chamados de ligamentos capsulares. A camada interna da cápsula articular, a membrana sinovial, é composta de tecido conjuntivo areolar com fibras elásticas. Em muitas articulações sinoviais, a membrana sinovial inclui acúmulos de tecido adiposo, chamados de coxins de adiposos, como por exemplo na articulação do joelho. Dentro da cápsula articular, temos um espaço, que é chamado de cavidade sinovial. Essa cavidade sinovial é preenchida pelas superfícies articulares das peças ósseas e possui um líquido, denominado de líquido sinovial, que é secretado pela camada interna da cápsula articular. Você sabia? O líquido sinovial é composto por ácido hialurônico, uma substância que lubrifica a articulação, absorve choques, fornece oxigênio e nutrientes e remove dióxido de carbono e resíduos metabólicos dos condrócitos dentro da cartilagem articular.
É essencial para a manutenção de uma articulação sinovial sadia. Em algumas doenças articulares, podem ser realizadas injeções de ácido hialurônico para estimular a produção de líquido sinovial e manter a lubrificação adequada das superfícies articulares. Note na imagem a presença de uma cápsula articular, da membrana sinovial, da cavidade articular preenchida por líquido sinovial e da cartilagem articular que reveste as superfícies ósseas de contato. Representação esquemática de uma articulação sinovial. Ligamentos. Os ligamentos são comuns a todas as articulações que já estudamos, ou seja, não é um elemento exclusivo das sinoviais. Os ligamentos são feixes fibrosos mais resistentes que limitam o movimento e reforçam a articulação. Esses ligamentos podem ser divididos em. Escolha uma das etapas a seguir. Capsulares. Os ligamentos capsulares são espessamentos da própria cápsula articular. Extracapsulares. Os ligamentos extracapsulares são ligamentos que estão fora da cápsula articular, como, por exemplo, o ligamento colateral tibial e o ligamento colateral fibular, na articulação do joelho. Intracapsulares. Os ligamentos intracapsulares são ligamentos que estão dentro da cápsula articular, porém estão alheios à cavidade sinovial devido à presença de pregas. Como exemplos, podemos citar os ligamentos cruzados do joelho, assim como os ligamentos glenomerais da articulação do ombro. Atenção! Alguns autores ainda descrevem uma quarta subdivisão de ligamentos, os pseudoligamentos. Essas faixas fibrosas não possuem papel funcional em uma articulação, pois são resquícios da evolução, como a corda oblíqua, situada entre o rádio e a una. Acredita-se que essa estrutura seja resquício de fibras musculares proximais do músculo flexor longo do polegar, que podem ser encontradas em macacos. Ligamentos extracapsulares e ligamentos intracapsulares na articulação do joelho. Lábios. Os lábios podem ser encontrados nas articulações do ombro e quadril. São estruturas fibrocartilaginosas que se estendem da borda do encaixe articular. O lábio ajuda a aprofundar a superfície de encaixe e aumenta a área de contato das peças ósseas. Discos e meniscos. Dentro da cápsula de algumas articulações sinoviais, como na do joelho, podemos verificar a presença de estruturas fibrocartilaginosas em formato de meia-lua. São os meniscos. Já na articulação temporomandibular, há a presença de estruturas fibrocartilaginosas em formato ovalado ou circular. São os discos. Os discos e os meniscos possuem as seguintes funções: absorção de choque, melhor ajuste entre superfícies ósseas articuladas, fornecer superfícies adaptáveis para movimentos combinados, distribuir peso sobre uma superfície de contato maior, auxiliar na distribuição de líquido sinovial. Atenção! Para a visualização completa da tabela, utilize a rolagem horizontal. Vista superior da articulação do joelho, evidenciando o menisco lateral e o menisco medial. Bolsas e bainhas sinoviais. O movimento natural do esqueleto e das articulações cria atrito entre estes. Estruturas semelhantes a sacos, denominadas de bolsas, estão situadas em diversos pontos de uma articulação ou perto de tendões musculares para aliviar o atrito. As bolsas sinoviais são preenchidas por líquido sinovial. Podemos encontrá-las principalmente nas articulações do ombro, quadril e joelho, porém, podem estar localizadas entre a pele e os ossos, tendões e ossos, músculos e ossos ou ligamentos e ossos. Você sabia? Bursite é o nome que se dá para um processo inflamatório na bolsa sinovial. As bolsas sinoviais da articulação do joelho. Já as bainhas sinoviais são estruturas em forma tubular, mas também possuem o mesmo propósito das bolsas, diminuir o atrito. Elas revestem alguns tendões, especialmente nas regiões onde estes passam por sulcos ou túneis, como o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial, que passa pelo sulco intertubercular no húmero, ou os tendões dos músculos, que passam pelo túnel do tarso, no tornozelo. A camada interna de uma bainha sinovial, a camada visceral, é fixada à superfície do tendão.
Já a camada externa, conhecida como camada parietal, está presa ao osso. Entre as camadas, há uma cavidade que contém uma pequena quantidade de líquido sinovial. Objeto com interação. Vista posterior, dorsal, da mão. As bainhas sinoviais são processos inflamatórios nas bainhas sinoviais são denominados de tenossinovites. Uma bastante conhecida é a tenossinovite de Kervan, que afeta as bainhas sinoviais dos tendões dos músculos extensores do polegar, doença comum devido ao uso excessivo de celular. Movimento das articulações sinoviais. As articulações permitem amplos movimentos. Esses movimentos possuem termos específicos e indicam a direção e a relação de uma parte do corpo com outra durante esse movimento. Eles podem ser agrupados em 4 categorias, a saber, movimentos por deslizamento, movimentos angulares, movimentos de rotação e movimentos especiais, que podem ser realizados somente por articulações específicas. Os movimentos de deslizamento são simples, as superfícies ósseas, que são quase planas, se movem para frente e para trás e de um lado para outro. Os movimentos de deslizamento são limitados em alcance devido à estrutura da cápsula articular, ligamentos associados e ossos. No entanto, esses movimentos também podem ser combinados com rotação. Exemplo: as articulações intercarpal e intertarsal são exemplos de articulações onde ocorrem movimentos de deslizamento. Os movimentos angulares, como o nome indica, formam ângulos entre porções do corpo. São chamados de flexão, extensão, abdução, adução, circundução. A tabela a seguir traz a definição e exemplos desses movimentos, assim como suas exceções. Tabela 3. Movimentos angulares realizados pelas articulações sinoviais. Movimento. Definição. Exemplo: flexão. Há uma diminuição do ângulo entre os ossos que se articulam. Ocorre no plano sagital e no eixo laterolateral. Mover a palma da mão em direção à face anterior do antebraço. Extensão. Há um aumento do ângulo entre os ossos que se articulam. Ocorre no plano sagital e no eixo laterolateral. Mover a palma da mão em direção à face posterior do antebraço. Flexão lateral. É uma exceção. Ocorre quando a flexão é realizada no plano transverso. Dobrar o tronco lateralmente sobre o quadril. Hiperextensão. É o nome que se dá a uma extensão exacerbada. Dobrar excessivamente a cabeça para trás, de modo a olhar o céu. Abdução. Afasta um segmento do corpo para longe do plano sagital mediano. Ocorre no plano frontal e no eixo anteroposterior. Afastar o braço do tronco. Adução. Aproxima um segmento do corpo para perto do plano sagital mediano. Ocorre no plano frontal e no eixo anteroposterior. Aproximar o braço do tronco. Circundução. É um movimento circular, realizado pela combinação dos movimentos de flexão, extensão, abdução, adução e rotação. Girar o punho em círculos. Atenção! Para a visualização completa da tabela, utilize a rolagem horizontal. Movimentos angulares realizados pelas articulações sinoviais. Imagem: Márcio Antônio Babinski. Movimentos de extensão e flexão. Os movimentos de rotação ocorrem quando um osso gira em torno do seu próprio eixo, por exemplo no ato de gesticular, não, com a cabeça. Em alguns casos, essa rotação pode ser lateral, externa ou medial, interna. Ocorre no plano transverso e no eixo crânio-caudal. Movimento de rotação da cabeça. Por fim, iremos analisar agora os movimentos especiais. Esses só ocorrem em locais específicos do corpo. A tabela a seguir traz o nome, a definição e o exemplo dos movimentos especiais. Tabela 4. Movimentos especiais realizados pelas articulações sinoviais. Movimento. Definição.
Exemplo: elevação. Move algo superiormente. Elevação da mandíbula durante a mastigação, elevação dos ombros. Depressão. Move algo inferiormente. Depressão da mandíbula durante a mastigação. Protrusão. Traz algo para o plano anterior. Protrusão da mandíbula. Retração. Traz algo para o plano posterior. Retração da mandíbula. Inversão. Ocorre somente no tornozelo. Leva algo para o plano sagital mediano, similar a uma adução, de forma incompleta. Levar a planta do pé para o plano sagital mediano. Eversão. Ocorre somente no tornozelo. Afasta algo do plano sagital mediano, similar a uma abdução, de forma incompleta. Afastar a planta do pé do plano sagital mediano. Dorsiflexão. Ocorre somente no tornozelo. Leva o dorso do pé em direção superior. Apoiar-se no chão com a parte posterior do pé. Flexão plantar. Ocorre somente no tornozelo. Leva a planta, sola, do pé em direção inferior. Ficar em pé equilibrado nas pontas dos dedos. Supinação. Ocorre no antebraço. Traz a palma da mão anteriormente. Na posição anatômica, o antebraço está supinado. Pronação. Ocorre no antebraço. Traz a palma da mão posteriormente. Aqui, o rádio e a una se cruzam na sua porção distal. Segurar o guidão de uma bicicleta. Oposição. Ocorre somente no polegar. Permitem um movimento digital distinto que dá aos humanos e a outros primatas a capacidade de agarrar e manipular objetos com precisão. Quando o polegar toca as pontas dos dedos da mesma mão. Atenção! Para a visualização completa da tabela, utilize a rolagem horizontal. Movimentos especiais realizados pelas articulações sinoviais. Imagem: Márcio Antônio Babinski. Veja na imagem que, durante a pronação, a palma da mão é posterior, e há um cruzamento entre o rádio e a una, enquanto na supinação, a palma da mão é anterior. Movimentos de supinação e pronação no antebraço. Tipos de articulações sinoviais. As articulações sinoviais podem ser divididas de acordo com a superfície de encaixe dos ossos. Esses diferentes tipos de articulações permitem os variados movimentos. Essas articulações podem ser classificadas em uniaxiais, biaxiais ou triaxiais, dependendo da quantidade de eixos em que a articulação permite o deslocamento. Tipos de articulações sinoviais. A articulação sinovial plana. A superfície articular dos ossos é plana. Permitem movimentos de deslizamento e algumas permitem movimentos de rotação, como a articulação acromioclavicular e as articulações esternocostais, fundamentais para a dinâmica respiratória. A articulação em dobradiça também são conhecidas como gínglimo. Aqui a superfície convexa de um osso se encaixa na superfície côncava de outro osso. Essas articulações permitem movimentos de flexão e extensão, por isso são consideradas uniaxiais, trabalham no eixo laterolateral. Como exemplo temos a articulação do cotovelo. A articulação em pivô, trocoide nesse tipo. Há uma superfície óssea arredondada ou pontiaguda que se articula com um anel formado em parte por outro osso, e em parte por um ligamento. São uniaxiais, pois permitem somente a rotação em torno de seu próprio eixo. A articulação atlantoaxial, empregada quando quer se gesticular, não, com a cabeça, é um exemplo de articulação trocoide. Articulação condilar, elipsoide. Uma projeção convexa em forma oval de um osso se encaixa em uma depressão ovalada de outro osso. São biaxiais, pois permitem movimentos de flexão, extensão, abdução e adução. A articulação do punho, radiocarpal, é um exemplo de articulação condilar. A articulação celar. A superfície articular de um osso é em forma de cela, e a superfície articular do outro osso se encaixa nela, como um cavaleiro sentado na sela de um cavalo. São biaxiais e permitem movimentos de flexão, extensão, abdução e adução.
A articulação entre o osso trapézio e o primeiro metacarpo, do polegar, é um exemplo de articulação selar. A articulação esferoide são triaxiais, sendo assim, permitem movimentos em todos os eixos, flexão, extensão, abdução, adução e rotação. Ocorrem quando uma superfície esférica se encaixa em uma depressão côncava. As únicas articulações esferoides podem ser encontradas no ombro, quando a cabeça do húmero se encaixa na cavidade glenoidal da escápula, e no quadril, quando a cabeça do fêmur se encaixa no acetábulo. Anatomia do sistema articular. O especialista José Carlos Siciliano Oliveira apresenta um resumo do módulo, abordando todos os subtópicos descritos neste módulo. Olá, eu sou o professor José Carlos Siciliano, sou mestre em saúde da família e especialista em anatomia humana e biomecânica. E a gente vai falar agora sobre o sistema articular, sobre articulações, artrologia. A gente pensa no nosso corpo, quando você pensa no teu corpo, você pensa o seguinte, simplesmente, esse meu corpo se move. Quando você olha para esse movimento que esse corpo faz, você acha que ele se move através de quê? Eu gosto de usar um exemplo muito legal quando você olha para a porta. Você vê que a porta tem as madeiras que juntam ela, certo? Você tem a parte ao redor da porta e você vê que tem a área da porta que tem movimento, que é justamente onde você abre e fecha, mas aquela região ao redor da porta está ali. É uma junção de madeiras e ela não se movimenta. Então, quando você pensa nisso no seu corpo, você vai ver que existem vários tipos de articulações que permitem ou não movimentações. Quando a gente olha para isso, a gente fala o seguinte, eu tenho então 3 tipos de articulações no meu corpo. Eu tenho articulações que eu chamo de articulações fibrosas, eu tenho articulações que eu chamo de cartilaginosas, e eu tenho articulações que são sinoviais. As fibrosas eu chamo de sinartroses, as cartilaginosas anfiartroses e as sinoviais de diartroses. As articulações fibrosas, elas não, eu estou botando aqui um entre aspas, não tem movimentação. Quando você olha para ela, tá? Ela não tem movimentação. Por exemplo, se você olhar para a cabeça, aqui, você tem uma articulação aqui entre dois ossos, os ossos parietais, aqui, não tem movimentação, aqui não tem movimentação, tá? E quando você olha para essa estrutura, acontece isso. Na verdade, eu tenho fibras, na verdade, as fibrosas, a gente divide elas de 2 maneiras, né? Em suturas e sindesmoses, dependendo do autor, vai dividir em 3, suturas, sindesmoses e gonfoses. As gonfoses, alguns autores colocam ela dentro das suturas, tá? As suturas são fibras curtas que formam interdigitações e não permitem mobilidade. Seria eu juntar o osso, e tentar mover ele, Não consigo aqui, O meio do meu dedo, entre esses dedos, não estão movendo. As sindesmoses são bandas largas que também não permitem. A gente tem, por exemplo, a tibiofibular distal. Quando eu vou para a cartilaginosa, eu tenho movimento. Nas articulações cartilaginosas, elas são semimóveis. O melhor exemplo de cartilaginosa que a gente tem são as sincondroses permanentes que a gente tem aqui, a cartilagem costal. Você olha para essa estrutura e você espera, mexer esse tórax. Quando você mexe esse tórax, você está mexendo a tua cartilagem costal. Ela permite essa movimentação. Então, é uma articulação que a gente chama de cartilaginosa do tipo sincondrose. Mas eu tenho articulação cartilaginosa do tipo sínfise, que são discos de cartilagens fibrosas ou fibrocartilaginosas. As sincondroses são compostas por cartilagem hialina. As nossas sínfises são cartilagens fibrosas. Quando você olha para a sínfise, ela também tem pouca mobilidade. E o melhor exemplo que a gente tem, a gente tem a sínfise púbica, mas eu acho que o melhor exemplo são os discos intervertebrais. E normalmente, quando eu falo isso em aula, levanta aquele aluno e fala assim, professor, mas o disco intervertebral, o senhor está falando que fica entre as vértebras da coluna. E a coluna, tem grande mobilidade. Quando eu olho para a minha coluna, sim, ela tem grande mobilidade, uma vírgula. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho várias vértebras com discos intervertebrais entre elas.
Então, quando você percebe que eu tenho várias vértebras com discos intervertebrais, pequenos movimentos entre esses discos permitem uma grande mobilidade da coluna. E aí eu consigo fazer flexão, extensão, rotação, né? E aí a gente consegue fazer esses movimentos da coluna. E aí você repara, então, que a gente tem esses discos formados lá, principalmente na coluna. Ele tem um núcleo, que ele é gelatinoso, e vários anéis ao redor dele. Mas eu tenho um outro tipo de articulação. E aí esse outro tipo de articulação são as minhas sinoviais ou de artroses, que é interessante, porque são articulações que têm mobilidade. E aí, quando você olha para uma articulação sinovial, a gente vê lá que você percebe que ela tem alguns componentes básicos. Primeiro, o que vai dizer? Qual é o movimento que ela pode fazer? Tá? Quando eu olho para a articulação, falo, ela pode fazer flexão, extensão, posso fazer adução ou abdução, posso fazer rotação ou não, é a forma, os componentes ósseos e os componentes articulares. A gente vai falar deles. Quando você olha para a articulação de maneira geral, a minha articulação sinovial, ela tem quais componentes? A primeira coisa, ela tem uma cápsula articular. A cápsula articular serve para fechar essa articulação. Você imagina se eu chegasse aqui, né, e ficasse assim, ó, com a minha mão, raspando aqui, ó. O que ia acontecer? Ia começar a aquecer e daqui a pouco até começar a desgastar um pouco o tecido. Então, para não acontecer isso, tem um líquido ali dentro chamado de líquido sinovial. Então, a cápsula articular, ela permite que esse líquido sinovial fique ali dentro. Esse líquido sinovial tem a função de nutrir, tudo isso, tá? E lubrificar essa cápsula. Dentro da cápsula, eu tenho uma membrana sinovial, que tem a função de produção desse líquido. Então, eu falei de cápsula, falei de membrana sinovial e falei de líquido sinovial. Bom, se eu tenho um contato de osso com osso, eu gero um estresse e eu posso ter um desgaste ali da estrutura até a formação de matriz óssea. Então, para evitar esse contato de osso com osso, a gente percebe que na superfície articular eu tenho uma cartilagem articular. Cartilagem hialina. Ah, e a sincondrose, que também é de cartilagem hialina, pode ser temporária e permanente. Quer dizer, temporária, ela vai virar depois um osso. Então, voltando aqui para a cartilagem hialina, da nossa articulação sinovial. Ela está ali para impedir esse contato, para melhorar a área de atrito, né, de contato dela, fazendo com que deslize melhor sem ter o contato de osso com osso. E eu tenho dentro dessa estrutura o quê? Um ligamento. E esse ligamento ele pode ser de 3 tipos. Um ligamento que pode estar dentro da cápsula, que é o ligamento intracapsular. Eu posso ter ligamento fora da cápsula, que é ligamento extracapsular, e ligamentos que formam essa cápsula. Então, esses ligamentos que formam a cápsula são os ligamentos capsulares. Dentro da cápsula intracapsular, fora da cápsula extracapsular e formando a cápsula, ligamentos capsulares. Tá bom, pessoal? Até a próxima, um grande abraço. Verificando o aprendizado. 1. As articulações são definidas como pontes de conexão entre peças ósseas. As articulações podem ser classificadas em 3 tipos distintos, sob o ponto de vista estrutural. Entre esses tipos, temos as articulações cartilaginosas, que podem ser subdivididas em gínglimo e sincondroses, sínfises e membrana interóssea, sindesmoses e sínfises, sincondroses e sínfises, meniscos e ligamentos. Responder. Responder. Comentário. Parabéns, a alternativa D está correta. As articulações cartilaginosas possuem 2 subgrupos, as sincondroses e as sínfises. As sincondroses ocorrem majoritariamente durante a ossificação endocondral. As sínfises fazem a conexão entre peças ósseas através de fibrocartilagem. Podemos citar como exemplo a sínfise púbica. 2. As articulações sinoviais permitem grande mobilidade. Isso se deve ao fato de que possuem uma cavidade articular. Essa cavidade é delimitada por uma cápsula que funciona como uma espécie de manguito. As articulações sinoviais podem ser subdivididas de acordo com a forma que é realizado o encaixe. A partir disso podem ser uniaxiais, biaxiais ou triaxiais, de acordo com os movimentos que podem efetuar.
As articulações sinoviais do tipo gínglimo podem ser classificadas em uniaxiais. Quais movimentos ela permite, e em qual eixo esses movimentos ocorrem? Flexão e extensão que ocorre no eixo longitudinal. Flexão e extensão que ocorre no eixo laterolateral. Adução e abdução que ocorre no eixo anteroposterior. Adução e abdução que ocorre no eixo laterolateral. Flexão e abdução no eixo sagital. Responder. Responder. Comentário. Parabéns, a alternativa B está correta. Um gínglimo, também conhecido como dobradiça, permite movimentos de flexão e extensão, sendo que ambos ocorrem no eixo laterolateral ou transversal. Avalie este módulo.